Olá, hoje nós vamos falar de política, mas de um jeito bem diferente. Juntos, eu e você, vamos aprender o papel dos vereadores e do prefeito e saber também qual é o peso do nosso voto nessas eleições. O nosso convidado é Sávio Gonçalves. Ele é filósofo e professor universitário. E vai nos tirar umas dúvidas. Bem-vindo, professor. Como o senhor vê o momento político atual do país? Agradeço primeiramente a vocês pelo convite, muito obrigado. Infelizmente é uma situação um pouco delicada quando nós olhamos para a situação política brasileira, porque o momento ele ainda é de fragilidade. Infelizmente também nós temos um processo que acaba de ser decidido, nós todos sabemos que essa semana foi uma semana decisiva para o país e ela não significa que se rompeu a partir daí um processo político, muito pelo contrário, ele não se esgota, ele é contínuo. Então é difícil a gente prever, primeiro, o que será do Brasil politicamente falando, porque como nós sabemos, política é imprevisível. E segundo, o momento atual é de extrema delicadeza, é preciso ter ponderação para a gente poder fazer qualquer tipo de análise a respeito de política. É muito cedo, é tudo muito novo e apesar do Brasil já ter passado por um processo de impeachment, não é a primeira vez que nós fazemos isso, mas ainda é cedo para fazer uma avaliação sobre o processo político brasileiro, mas é de fato um momento delicado, é preciso ter cautela, prudência, enfim, e bom senso. Uma reforma política seria suficiente para acabar com a corrupção no Brasil? Olha, Marina, é complicado a gente dizer que uma reforma política ela vai resolver todos os nossos problemas e nós precisamos pensar a reforma política ainda no seu âmbito, na sua amplitude. Porque normalmente as pessoas elas entendem que reforma política é só trocar os políticos que estão lá, os administradores, que a coisa se resolve. Não é bem assim. Eu faço uma analogia com uma reforma de uma casa. Imagine que você pegue sua casa e fala, vou reformar minha casa. Os moradores saem, você muda todo o fluxo da casa, a vida, os cômodos, etc. Mas depois os moradores voltam e a casa continua sendo uma nova casa, mas você se adapta ao sistema. Então a reforma ela precisa ser muito mais profunda, estrutural, institucional e principalmente cidadã. Se não houver reforma do cidadão, mudança de mentalidade, tomada de consciência, a coisa não muda, a coisa não sai do lugar. Claro, uma leiga falando, eu acho que o jogo vai sempre ter, exato. Tem que mudar os jogadores e é isso que a gente está fazendo aqui, tirando essa dúvida para poder melhorar essa história. Sávio, qual será a herança da Lava Jato para a sociedade brasileira? A Lava Jato ela entrou na sociedade brasileira de certa forma como uma esperança, como que uma esperança? Agora é preciso tomar muito cuidado, porque como um processo judicial, muita gente espera muita coisa e não sabe, na verdade, as etapas desse processo judicial. Então, quando há decisões que, de certa forma, beneficiam o povo, a tendência é de que o povo se exalte muito. E quando essas tendências beneficiam o réu, e por questões de justiça, as pessoas tendem a não achar a coisa tão agradável e tão boa. O que a gente precisa entender é difícil prever o que vai ser, mas que ela já provocou uma mudança estrutural, ela já provocou. Tanto naqueles que estão no mundo político como representantes do povo, que agora têm um cuidado muito maior com o que fazem, ou as alianças que fazem, etc., como a população no sentido de é possível vigiar e é possível fazer alguma coisa contra o crime de colarinho branco, que até muito tempo nós achávamos que era algo intocável. Na mentalidade do brasileiro, fala, o Brasil nunca vai conseguir se livrar desse tipo de situação, o que é uma balela, é uma falácia. Mas é preciso tomar cuidado e, ao mesmo tempo, ela se torna uma esperança. Mas você não acha que isso é novo? É novo, tudo é novidade, né? No Brasil... É novo, mas realmente, ver grandes executivos presos por muito me dá orgulho do meu país. Podemos dizer que a gente amadureceu depois dos... De certa forma, sim. O que a gente tem que tomar cuidado, não só com o amadurecimento populacional, é com as instituições democráticas. Do mesmo jeito que a gente quer ver o grande executivo corrupto na cadeia, nós não podemos nos esquecer que ele também tem direitos humanos. Então, obviamente, nós temos sempre que primar pela questão do justo. E muitas vezes o justo ele não é agradável aos olhos da população. Então é preciso ter ponderação com os ânimos com relação à Lava Jato. Mas que, evidente, é claro que a sociedade brasileira tem se beneficiado desse tipo de processo, porque a partir do momento que isso acontece, nós sabemos que a coisa pode ser resolvida sob outras óticas. Então, isso já é uma esperança. Ô Sávio, os eleitores estão preparados para lidar com tanta mudança em tão pouco tempo? Talvez o correto, Raquel, é a gente pensar se o eleitor quer mudar em tão pouco tempo, porque nós estamos em época eleitoral. Se a gente sair por aí, nós vamos continuar vendo os carros plotados, a mesma falácia de sempre.
E nós sabemos que tem gente correndo atrás aí de R$50 de gasolina para plotar um carro. Então, o problema maior não é nem se o eleitor vai estar preparado para lidar, é se ele quer. E, inevitavelmente, nós sabemos disso, ninguém motiva ninguém a nada. É um erro você achar que você pode motivar alguém. Você não pode. A motivação ela é pessoal, ela é subjetiva. É lógico que você pode ter algo que te motiva. Então, na política, como há um desgaste na política, uma descrença, como diz o professor Mangabeira Unger, hoje o Brasil passa por um processo desse, a pergunta é essa: será que os brasileiros querem mudar? Então, isso é que nós não sabemos. Nós vamos ver isso nessa eleição e na próxima eleição. Eu quero fazer uma pergunta para o filósofo agora. Porque essa parte eu adoro. Solta o filósofo. Essa pessoa que vai atrás desses R$50, ela está vendendo voto. Sim. Essa corrupção que parte, então, do eleitor, porque não deixa de ser, ela vai ser um dia freada? É curioso, porque o brasileiro, ele cresce com aquele estigma de que é o espertão. Tá? E o brasileiro olha para a política exatamente com esse viés de esperteza. Então é o momento do qual eu posso obter algum tipo de benefício. É curioso, se o candidato não oferece nenhum tipo de benefício, o candidato não presta. Então ele não quer saber do projeto, ele não quer saber do futuro político, ele quer saber de quanto eu vou ganhar. Então, para que haja um governo honesto, o eleitor tem que mudar de postura. O professor Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem, é da Unicamp, ele tem uma frase, que na verdade não é dele, mas enfim, ele diz o seguinte: político ou governo corrupto, povo corrupto. Porque nem tem um povo honesto com governo corrupto e não tem o povo corrupto com governo honesto. Então, infelizmente, a realidade é um pouco essa. Se nós pararmos para pensar nos atos de corrupção, nós vamos começar a enxergar que ele começa lá nos mínimos detalhes, quando você fura uma fila, quando você cola na prova, quando você empurra um colega para alguma situação e por aí vai, quando você sonega um imposto, quando você não pega uma nota fiscal. Isso tudo é, de certa forma, atos de corrupção. Nós temos uma mania de... Parar no lugar do deficiente. Sim, e arrastar sua perna até entrar no shopping, como cenas que eu já vi aqui em Uberaba. Então isso tudo é corrupção. Só que as pessoas elas tendem a achar que corrupção ela tem uma hierarquia. A mesma coisa como se fala de bandido. Bandido milhões. É aquele... É só de milhões pra cima. É a mesma coisa igual bandido, quando a gente né? fala para menino, não fala no telefone, fala que eu não, Exatamente, eu não tô. É mentirinha. exatamente. A mentirinha pode. Mentira, mentira, não tem tamanho. Ô Sávio, interrompendo um pouquinho essa linha de raciocínio, eu queria que você falasse pra gente, rapidamente, da maneira que você puder, sobre as características importantes que hoje, como a gente está chegando numa eleição aí, tem que ter um prefeito, eu não vou nem chegar no vice, porque senão não vamos ter tempo, mas um vereador, as qualidades que o eleitor precisa buscar nesse homem, nessa mulher, que ele vai entregar o poderzinho dele para reger nosso município. Uma coisa muito importante de se frisar nesse processo é que as pessoas elas não votam em partidos, as pessoas votam em pessoas. Então, muitas vezes, a gente pode cometer alguns erros em votando numa pessoa escolher todo um ideal de um partido. O importante que as pessoas comecem a fazer é observar o candidato. Tá? Quem é o seu candidato que você tem uma pretensão de escolher ou tem uma afinidade? A primeira coisa que você vai observar é qual partido ele faz parte. Uma vez observado o partido, procure saber mais sobre o partido. Busque um estatuto, busque as referências, aquilo que o partido defende e veja se isso está afinado com a sua ideologia. A segunda coisa é observar o que esse prefeito ele pretende fazer para a cidade e não para agora, porque é comum que a gente veja prefeitos fazendo planos governamentais de 4 anos que se reproduzam por mais 4 para que ele permaneça 8 no poder, quando na verdade o projeto deveria ser estatal, para que esse estado permaneça, porque o estado vai ficar. Outra coisa importante é a gente se lembrar que, como no Brasil o lobby político ele não é declarado, ele não é revelado, ele é velado, é bom que a gente procure saber quem financia o nosso candidato. Porque, inevitavelmente, quem doa dinheiro para uma eleição não doa por altruísmo, doa por alguma outra questão. Não, é aquele negocinho que a gente falou. Eu tenho 2 milhões sobrando na conta da minha empresa, eu não sei o que fazer com ele, eu vou doar para um candidato. Infelizmente, a gente sabe que não funciona assim e os próprios candidatos já procuram os empresários interessados exatamente nessa posição. Infelizmente, é uma troca de favores. Tá? Infelizmente, acaba sendo. Diferentemente dos Estados Unidos, onde o lobby é declarado e a gente sabe como é que a coisa funciona. Portanto, esse é outro ponto importante, porque a gente precisa ver quem de fato vai interferir na vida do nosso político, do nosso prefeito. Outra coisa é a gente tentar, pelo menos tentar, porque isso é praticamente impossível, definir um perfil desse candidato.
como ele é enquanto pessoa, como ele é enquanto indivíduo, como ele é enquanto ser humano. Isso é muito difícil. Você vai ficar muito tentando, difícil. tentando. Mas é bom que a gente comece a fazer isso. Porque não é só votar Tem por que começar afinidade. em algum lugar. Sim, eu tenho que partir desses pontos. Porque eu tenho que fazer isso. Afinal de contas, um dos critérios fundamentais é ver se esse indivíduo tem um pensamento coletivo. Se ele está realmente preocupado com a sociedade. Ou se por acaso ele caiu de paraquedas e está tentando fazer projetos, supostamente, com algumas questões ali em torno daquela relação. Vereador também entra nesse mesmo esquema? A mesma coisa, só que no caso do vereador, é bom a gente deixar claro o seguinte, 4 funções são essenciais para o vereador. O vereador tem uma função de legislador, é ele quem faz as leis do município ou que vota projetos de lei do executivo. Segunda questão, o vereador ele tem o papel de fiscalizador. Ele vai fiscalizar as contas da prefeitura, vigiar aquilo que a prefeitura está fazendo. Terceiro aspecto, ele tem o papel de assessor. Assessor do quê? Do executivo. De projetos que o executivo faz, o vereador ele tem o papel de averiguar se isso está certo, se está errado, se tem função, se não tem, etc. E por último, o papel julgador. Ele vai sim levar em consideração se houve um crime de responsabilidade, se houve um crime político, administrativo, etc. E é bom frisar, quem é representante são os vereadores. O prefeito, ele é um administrador. Vergonhoso ou não, eu vou me colocar nessa pergunta. Nem todo mundo se lembra em quem votou nas últimas eleições. Eu sou uma delas, não me lembro em todo mundo que votei nas últimas eleições. Existe como mudar essa consciência? Com a tomada dela. Se você não... Já é um caminho. Se você não tomar consciência da importância do seu voto, a coisa vai se complicar. Vou tentar ser o mais breve possível nisso, mas enfim. O voto, ele não é simplesmente uma ação que você faz de 2 em 2 anos. O voto é um direito seu. Você está exercendo um direito e você tem que pensar que o seu voto ele não tem consequências instantâneas. Ele tem 4 anos de consequência, mais 4 e talvez 20, 30, 40. Então, cuidado. O voto ele é sim importante. Segundo aspecto, pelo voto você transfere 2 coisas para o candidato. Poder e força. Que na verdade são as relações de poder que interessam na lógica da política. Política é isso. É você estabelecer com o outro uma relação de poder e tentar depender da vontade do outro para exercer alguma coisa, enfim. Então, o voto, ele tem esse papel. E as pessoas tendem a achar que ao transferir o poder e força para um candidato eleito, minha responsabilidade acabou. Eu posso lavar minhas mãos e a partir daquele momento eu posso descansar, cumprir meu dever, tem alguém fazendo o meu trabalho, só que é aí que começa o seu trabalho. De fiscalizar aquilo que aquele sujeito está fazendo. Porque, inevitavelmente, enquanto as pessoas não aprenderem que votar é transferir responsabilidade, mas não se isentar de, a coisa vai continuar sendo dessa forma. O sujeito vai usar o bem coletivo em benefício próprio. Para a gente terminar, dá um conselho para essas pessoas maravilhosas que assistem a gente, por favor, para que abra-se um caminho de esperança na vida do eleitor. É como diz aquele ditado, né? Se o conselho fosse bom, era vendido, né? Mas enfim. Mas mais do que conselho, eu acredito que as pessoas elas precisam parar para pensar que a sua vida enquanto indivíduo, ela depende da lógica social. Se você não compreender que se não houver sociedade, não há o eu, de outra maneira, se não há o nós, não há o eu, não há o outro, a coisa vai ficar realmente muito complicada. Porque a sociedade, muitas vezes as pessoas olham para ela somente com aquilo que eu posso obter dela de benefício, o que eu posso retirar. É como uma caixa de fósforo. Daqui a pouco, se você começa a usar tudo que ela tem, uma hora fica sem fósforo. Então, se você não contribui, só tira, eu quero ver o que sobra. Sábio, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom. Obrigado. E essa foi a nossa contribuição para você, eleitor, que nos acompanha pela internet. E a gente fica por aqui, lembrando que na próxima semana a gente se encontra de novo. Um beijo. Ficamos por aqui. Curta o nosso canal, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos. Wow.